Fala aí, jovens. Eu sou Rodrigo Muniz e serei seu tutor, o analista responsável por essa trajetória para aprender programação e JavaScript. Sejam bem-vindos à aula de número 31. Peço para que vocês que estão assistindo que façam suas críticas em como eu possa melhorar essas aulas, se inscrevam no canal para acompanhar, ativem as notificações e, claro, compartilhem. Aquele blá 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 todo de criador de conteúdo, né? Hoje vamos aprender sobre um padrão que foi muito importante no tempo da livraria jQuery, né, jQuery, e agora ainda é muito importante para quem segue trabalhando com projetos em, por exemplo, Vanilla JS, ou seja, o JS puro, né, o JavaScript puro, sem libraries. É um padrão muito utilizado para a execução de código, né? Que são as funções anônimas, autoexecutáveis, né? IIFE, que significa Immediately Invoked Function Expressions. Deixa eu copiar e colar aqui para vocês. Aí está. Significa que é uma função que você pode englobar todo código que você quer executar, né? Esse padrão foi e é muito utilizado, pois segue sendo as bases dos módulos atuais do JavaScript. Imagine que você tem seu código todo numa função anônima executável, né? Auto-executável, A, onde possui uma variável nome, e nesse mesmo código você tem uma outra função anônima auto-executável B, com uma variável nome, né, também. Essas variáveis não vão entrar em conflito, justamente por esse encapsulamento. Se chamam anônimas autoexecutáveis porque somente a definimos sem nome, né? E são executadas assim que criadas, ou seja, assim que carregadas no navegador. Ela já carrega a função, a gente não precisa fazer a chamada, nem temos como, já que não tem nome. E você está protegido de efeitos secundários por livraria de terceiros ou outros arquivos de sua própria programação, né? Como nome de variáveis, funções iguais ou similares que possam acabar dando conflitos, né? Vamos aqui nesse sitezinho aqui. Não nesse, esse aqui é o MDN falando sobre essa aula, né? Falando sobre o tema. Mas vamos nesse sitezinho aqui. Deixa eu sair da frente de vocês. Está gravando? Pronto. Bom, vamos ver aqui o código-fonte do jQuery. Deixa eu ver se eu consigo achar cá. jQuery. Deixa eu... jQuery. Aqui. Deixa eu procurar direto assim. Eu vou botar esse link para vocês. Aqui, código-fonte, né? Esse é o jQuery não modificado. E vejo que todo o código de jQuery está em função que recebe global e factors. Aqui. Todo o código está dentro dessa função, né? Que recebe global e factor. E essa é uma função anônima auto-executável, né? Cadê? Not defined yet. Vamos ver até onde está aqui. Aqui. Tudo isso é a nossa função. Tudo isso aqui é a nossa função anônima auto-executável, né? E vejam que aqui, né, ele faz uma lógica que eu não vou detalhar ainda, que cai em outra função anônima auto-executável. Que dentro aqui ele tem lógicas para cair em outras funções auto-executáveis, né? Ela também nos permite passar parâmetros e utilizar pseudônimos dentro do corpo da nossa função, né? A gente vai ver isso tudo. Isso aqui é só um exemplo, né? Vamos colocar a mão no código para ficar ainda mais claro como ver o corpo de uma função anônima autoexecutável, né? Como chamamos outra função anônima e tudo mais. Esses links aqui eu deixarei para vocês também. Bom, temos aqui. Vou puxar aqui função anônima autoexecutável.
Bom, vimos na aula anterior que temos uma função dentro do Windows que chama o alert, né? Que manda uma caixinha de alert, que vocês lembram, eram assim, né? Na aula passada. Que ele manda essa caixinha aqui de alerta. Isso a gente viu na aula passada. Alert dentro do Windows é uma função que tem nome, se chama alert. E os parênteses são a execução. Então, como seria uma função sem nome que se auto-executa? Function, chaves, parênteses. Esse seria o corpo de uma função, tá? Vamos explicar. Isso aqui seria a representação do alert. Isso seria como se fosse o alert. Já que não temos o nome na nossa função, essa seria a nossa representação. E o parênteses, esse parênteses aqui, é para executar, que representa o que se tem no olá, né? Seria esse último parênteses aqui seria a execução do código. Como é uma função sem nome, temos que encapsular em um parêntese para criar uma referência em memória e ficar protegido né, entre aspas. Ficaria assim. A gente tem que proteger isso aqui em um parêntese. Assim. É exatamente igual alert, sendo que o nome da função é alert e a nossa função é anônima, né? É exatamente essa que está entre parênteses, sem nome. Essa aqui é a nossa função sem nome. E o segundo parênteses é exatamente o parênteses que se executa a função. Ok? Ficando, então, assim, ó. Aqui vai o código da função. E dentro da chave, o código da função. Esse é um dos poucos casos que temos que colocar ponto e vírgula, tá? Para separar nosso código. Sempre que tivermos que separar essas funções, tem que colocar ponto e vírgula. Então vejam, posso ter duas funções anônimas auto-executáveis assim. Vou apagar isso aqui, vou botar console.log. Primeira função IIFA. Segunda função IIFA. Vejam, os dois códigos vão executar e sem conflitos. Olá, primeira função IIFA, segunda função IIFA. Deixa eu tirar esse alerta aqui que a gente não precisa mais dele. Funções auto-executáveis, tudo normal, né? Agora vamos ver como que é feita essa passagem de parâmetros, tá? Deixa eu colocar alguns parâmetros aqui. DWC. Vou seguir um padrão popular na época de construção de plugins lá no jQuery, né? Passando os parâmetros que vou receber DWC. Onde vai receber o segundo parâmetro, né? Vamos fazer assim. Aqui. Document. Window. E console. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando um objeto document, né? Que é o que representa a estrutura do documento do HTML. O window, que é o objeto global, e o console, que você já conhece. E o que eu estou dizendo aqui? Que estou passando o objeto document, né, na variável D, o objeto Windows na variável W, e o objeto console eu estou passando na variável C. Então, isso me permite imprimir o D como document, me permite imprimir o W como Windows, me permite imprimir o C como console. Se eu quiser imprimir como exemplo, eu posso fazer assim, console.log D.
Ctrl S, Documents. E vejam que o document que passei no primeiro parâmetro como D é impresso, né? Dentro dessa função anônima, document está representado pela variável D. E cada vez que eu quiser acessar uma parte do HTML com document, eu posso usar a variável D. E não ter que ficar a todo momento chamando o document, né? Do document, né? E o window dentro da variável W, o console na variável C. A gente pode fazer assim. Console log D, console.log W, c.log, impressão com o C. Document, nosso window e a nossa impressão usando c.log, já que o C é um console, né? Esse, por muito tempo, foi o padrão para criar módulos em JavaScript, para encapsular códigos. Se você abrir qualquer código de plugin do jQuery, você vai ver esse padrão aí. Eu vou colocar aqui 4 maneiras de se fazer essa função anônima autoexecutável que você vai esbarrar ao longo do seu caminho, né? No JavaScript. Essa aqui é a clássica, maneira de fazer clássica. Vou colocar a segunda maneira, né? Clock forward, autor do livro de Good Parts, né? Coloquei um link na descrição para mais informações, tá? Na descrição do vídeo vai ter mais informações sobre isso. É o mesmo formato clássico e tem mais um parênteses agrupando toda a função. Vou colar aqui para vocês. A gente tem, ao invés de somente esse parênteses aqui fechando, ele inicia aqui e fecha aqui, ele inicia aqui e fecha aqui, a gente tem esse que inicia aqui e fecha aqui, e tem mais um outro que pega toda a função, inclusive o segundo parênteses, aonde a gente passaria os valores que a gente quer, tá? Esse é o método Crockford. A gente também tem um Unaria, onde trocamos os parênteses pelo sinal de mais, né? Assim. Pelo menos o primeiro parênteses pelo sinal de mais. E temos uma que foi criada pelo Facebook, né? E entraria como se fosse uma exclamação específica do Facebook. Assim, né? Aqui eu posso até botar para ficar diferente. Primeira função if é Crockford. Primeira função if é Unaria. Primeira função if é Facebook. E todas elas funcionam. São somente diferentes na forma de expressar, né? A ideia original é a mesma. Então, por que a gente passou por essas IFS, né? Pois elas foram muito utilizadas e bem provável você esbarrar com elas no momento de utilizar algum código encapsulado, como por exemplo aqui. Aqui a gente tem, ó, ele inicia aqui e se fecha aqui, ok? E aqui tem a passagem dos parâmetros, tá? E os comentários e as variáveis, tudo mais. Mas ele se fecha aqui. Esses sites aqui eu colocarei na descrição dos vídeos, né? E precisamos também passar por ela, né, por essas funções, pois na próxima aula eu irei mostrar exatamente a evolução de como podemos chamar módulos já no navegador, né? Que é por isso que a gente precisa passar por essas coisas que não são tão usadas, mas que um dia foram muito importantes, né? É importante aprender. Bom, a gente fica por aqui hoje. A próxima aula vai ser uma aula bem grande, que a gente vai falar sobre o conceito de módulos. Foi muito importante passarmos por aqui, por essas funções, né? Na aula 31.
funções anônimas auto-executáveis, né? Immediately invoked function expressions. Deixa aqui para vocês o site do MDN, para se vocês quiserem mais informações. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção nessa aula, pela sua presença até aqui. Continue acompanhando essa série de vídeos. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!